A paz do Senhor Jesus! Estamos ao vivo em mais uma live aprendendo com a palavra de Deus. E hoje nós iremos falar em um tema muito relevante para nós cristãos. Um tema escatológico. Teremos aqui como convidado nosso professor ali do nosso polo da FAESP, em nossa sede setorial, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Vila Salete. E você que tem aí alguma pergunta pertinente a este tema, já coloca aí nos comentários, tá bom? Deixa sua pergunta. O nosso tema hoje é o Anticristo. Quem será, né? De onde vem? Já está atuando ou não? Vamos juntos aprender com a palavra de Deus? Então deixa aí a sua pergunta, vai compartilhando essa live e eu sei que será bênção. Enquanto você vai entrando, nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 300 da nossa harpa, que tem por título Nossa Esperança. Vamos cantar aquilo que é a nossa esperança, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá então, produção? Aleluia. Senhor é bom. Enquanto isso, você vai compartilhando essa live. Convida aí todo mundo. Vamos juntos aprender. Aleluia. A palavra de Deus hoje vai ser bênção. Jesus sim vem do céu em glória. Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformada e glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar.
Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus, essa é a nossa esperança, a esperança da igreja, até que Ele venha. Aleluia, nós seguimos o adorando, até que Ele venha, nós seguimos exaltando e glorificando o nome de Deus. Amém? Então, estão preparados aí para o nosso tema hoje? O anticristo. E o nosso professor, pastor Sérgio Catapani já está aqui conosco. Nós já vamos chamar, porque não queremos perder tempo. O nosso tema e juntos aprender aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia! Já quero dizer, paz, pastor Sérgio. A paz do Senhor. Glória a Deus. Já quero dizer que para nós é uma imensa alegria tê-lo novamente conosco. Pastor Sérgio, que é o nosso professor ali de teologia, né, no nosso polo da FAESP, situado ali na nossa sede setorial em Vila Salete. Então, você que é aqui da Zona Leste, não perde tempo, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Procura aí, né, o professor pastor Sérgio Catapani e veja aí com ele como que você precisa fazer para se inscrever em um dos cursos aí da FAESP no nosso polo aqui em Vila Salete. É isso mesmo? Deus abençoe, pastor Sérgio. Amém, irmã Suzana. Deus abençoe. É muito gratificante. Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos para nós juntos buscarmos a edificação através da palavra de Deus. Amém. Eu quero deixar aqui também o nosso bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui conosco. Tem aqui o nosso cooperador, irmão Rafael Teixeira, pastor Moisés Araújo, Abner, aí, olha que bênção. Miriam Fragoso, Aira, irmã Neide, Priscila. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. Compartilhe essa live com mais alguém. E se você tem alguma pergunta aí para o nosso professor, deixa aí nos comentários, tá bom? O nosso tema hoje é o anticristo. Então vamos lá, que é um tema extenso e nós não queremos perder tempo. Professor Sérgio, a pergunta que não quer calar: o que é o anticristo? Da onde vem? É uma pessoa? É um sistema? É um espírito? O que vem a ser o anticristo? Então fica aí no ar a nossa primeira pergunta de hoje. Amém. A primeira pergunta, ela é muito importante para nós, estudantes da palavra de Deus, Amém. que procuramos entender melhor a palavra de Deus. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o anticristo ele será uma pessoa. Uma pessoa. E nessa questão também tem a ver com um sistema posto também. E o anticristo, por exemplo,
Você vai a uma casa de materiais de construção. Então você fala, eu quero uma tinta anti-mofo, eu quero uma tinta anti-ferrugem. Então o nome ele já está dizendo, anticristo é aquele que é o opositor de Cristo. É aquele que vem contra princípios postos pela palavra de Deus, aquele que vem contra a palavra do Senhor. Esse é o anticristo, mas ele será uma pessoa, literalmente, ele será uma pessoa, literalmente. Amém, glória a Deus. E um tema tão pertinente para os nossos dias tão atuais, um tema escatológico. Escatologia que Sim. vem ser o estudo do fim aí, né? Dos últimos acontecimentos que Dos últimos precedem o fim. acontecimentos. E para Exatamente. a gente se situar, professor Sérgio, o anticristo, cronologicamente, né? A gente fazer aí uma cronologia. Em que época ele aparecerá? Ele já se encontra na Terra? De onde virá? Explica pra gente. Essas são as perguntas que mais se fazem na realidade, né? Sim, Mas, a princípio, o anticristo, ele terá um nome, não é? Eu gostaria de sim, mencionar com vocês o fica à Evangelho vontade. de João, tá bom? Evangelho de João, o capítulo 5 e o versículo 43. Então, nós vamos ver que Jesus falou acerca do anticristo e disse que ele teria um nome, não é? Então nós vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 43. Vamos ver aqui. Deixa eu João pegar. 5:45. Isso. Não, é 5:43. 43. 43, tá? Amém. Isso. Então diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ver, 5:43, está aqui. Diz assim, Jesus dizendo aos fariseus, à nação de Israel, ele disse, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus está se referindo aqui ao anticristo. Por que Sim. ele diz isso? Vocês irão aceitar ele. Porque a nação de Israel, eu acredito que isso aí nós vamos responder mais à frente, ele vai fazer um pacto com o anticristo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, nesse momento, que se vier outro no seu nome, vocês vão receber ele. Não é? Então, esse aqui, logicamente, que futuramente nós vamos responder melhor. Mas voltando à pergunta que a irmã fez, essa é a pergunta que nenhum teólogo ele pode afirmar que o anticristo, como pessoa, ele está vivo já. Nós não podemos afirmar. Nós Sim. não sabemos. O que nós sabemos é que o espírito do anticristo ele já age no mundo. Isso nós podemos afirmar. O espírito do anticristo ele já age no mundo. Mas a pessoa do anticristo nós não podemos ainda afirmar se ele já está vivo. Existem algumas conjecturações, alguns pensamentos que dizem que sim, que ele já está vivo. Outros vão dizer que vão ficar neutro, vão dizer que não sabem, né? Nessa questão. Mas eu vou ler mais um versículo aqui, porque não tem como nós escapar Sim, é verdade. desse texto. Não é? Olha só o que diz. Primeira agora de João, primeira epístola de João, nós vamos ver aqui, o capítulo 2 e o versículo 18.
né? Vamos ver aqui, depois nós vamos ler mais um versículo aqui para a gente... primeira epístola de João, o capítulo 2 e o versículo 18. Diz assim: é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, olha só, o anticristo aqui é uma pessoa que ele está dizendo. Sim. Né? Que vem o anticristo. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Olha só, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Agora, olha só, vou passar um pouco mais a página da minha Bíblia aqui, no capítulo 4 e versículo 3. Olha o que diz. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Olha só, agora ele está dizendo aqui do espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e olha o que ele diz, e eis que está já no mundo. Ele diz que já está no mundo. Para você ter uma ideia, irmã Suzana, irmãos que estão nos acompanhando, por exemplo, a igreja primitiva, ela pensava que Nero era o anticristo. A igreja primitiva chegou a pensar nisso, devido à perseguição sobre os cristãos. Sim. Outro exemplo, a igreja na Alemanha, no massacre de Hitler, a igreja pensou que Hitler era o anticristo. A igreja pensou que Hitler era o anticristo. Até mesmo porque 6 milhões de judeus foram massacrados por Hitler. Não é? Então, a pessoa do anticristo, nós não podemos afirmar se ele já está vivo. Não podemos afirmar. Mas o que nós podemos afirmar categoricamente é que o espírito do anticristo ele já está agindo. Né? Isso nós podemos afirmar claramente nessa questão. E aí, né, o Evangelho, né, já fala que o Evangelho de João fala que ele veio para os seus e os seus não receberam. E aí o pastor Sérgio leu aqui, né, que e ele fala aqui no capítulo 5, né, do mesmo Evangelho, que como não recebeu ele, né, mas vai receber aquele que há de vir, que seria o anticristo, que é o que nós estamos falando aqui, né? Que na epístola, no caso, fala. Exatamente. Muito bem. Olha aí. Então, para a gente se situar, né? Então, o espírito já está atuante. Porém, a pessoa, né? Sim. A pessoa ainda nós não afirmar. Não podemos afirmar. O que nós podemos afirmar é que existem pessoas que o espírito do anticristo já agiu nessa pessoa. Isso nós podemos afirmar. Eu vou ler mais um versículo aqui, em Gênesis. É a primeira menção que nós temos acerca do anticristo na Bíblia. Né? Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, o versículo 8 em diante. Vai aparecer um personagem aqui que ele é uma tipologia do anticristo. Tá? Então, olha só o que diz no versículo 8. Ecuxê gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Olha que interessante. É interessante, irmã Suzana, irmãos que estão nos ouvindo, que a palavra Nimrod quer dizer rebelião. Olha, rebeliado. Não é? E o caminho do anticristo é justamente esse. É um caminho de rebelião. É um caminho de contra Cristo, de contra a sua palavra.
Então, a primeira referência que nós temos acerca do anticristo se encontra em Nimrod, não é? Inclusive, as torres que foram construídas no Antigo Testamento para atingir ao céu, o precursor disso foi Nimrod. Foi Nimrod quem provoca essa rebelião para que venha se construir aquela torre para chegar até os céus. Então, o seu nome tem tudo a ver. Rebelião. Rebelião. Né? Rebelião. Exatamente. E esse é o caminho que o anticristo ele já tem feito, mas isso vai atingir com mais intensidade futuramente. A própria palavra fala, né, que muitos, né, já se fizeram anticristos, né? Então, como aqui nós lemos, né, todo aquele que não reconhece, né, o Cristo, né, são feitos anticristos, né? Então, exatamente. Aqueles que são contrários ao Cristo, ao Filho de Deus, aqueles que não reconhecem, né, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, podemos dizer que são aí, então, tipologias de anticristos? Deu um probleminha aqui, mas voltou. Amém. Sim. Deu um probleminha, mas voltou. Sim, tá. Sim, exatamente. Eu estava acompanhando, irmã Suzana. Estava acompanhando. Então, nós vemos aí, logo em Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, porque tem quem ache que o Antigo Testamento não faz menção, né, do anticristo. E nós vemos, sim, que o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, nós podemos encontrar, né, passagens escatológicas que nos falam aí do fim. A figura do anticristo, professor, em que época da história aí ela aparecerá? Para a gente se situar. Olha, a história, irmã Suzana, ela é longa, né? Se você pegar, por exemplo, o livro do Apocalipse, o capítulo 13, então nós vamos ver ali duas bestas, né? Nós vamos ver duas bestas. Nós vamos ver uma besta que subiu do mar, e nós vamos ver uma outra besta que subiu da terra, né? Só que no decorrer do texto vai dizer que alguém foi curado de uma chaga sobre a tua cabeça. E essa chaga era mortal. Isso é o Império Romano. Isso é o Império Romano. Então, veja bem, a história ela já é um pouco longa. Por quê? Os fundadores de Roma foram dois irmãos gêmeos, né? Um por nome de Rômulo e outro por nome de Remo. E é interessante que nas línguas hebraica e grega, esse nome Rômulo, ele é Rumite. E esse nome, ele soma 666. Então, essa história, ela é longa. Por exemplo, esses dois gêmeos, diz a história que eles são os fundadores de Roma, eles foram abandonados desde criança. E quem cuida dessas duas crianças é um lobo. Tanto é que o símbolo de Roma, você pode ver, os irmãos que estão nos assistindo, pode colocar lá no Google, o símbolo de Roma, você vai ver duas crianças sendo amamentadas pelo lobo. Sim. Pelo lobo. Então, o nome besta, que é um dos títulos do anticristo, ele tem o sentido de uma fera feroz, agressiva. Então, esses dois moços, eles estão sendo amamentados por uma loba. Sim. Não é? Então, a história do anticristo ela já vem de longas datas aí, né?
ela já vem formando. E ela só vai pegando a sua intensidade, ela vai trazendo a sua intensidade. Por exemplo, a irmã citou, falando acerca de profecias do Antigo Testamento que fala do anticristo. A palavra de Deus, ela é uma profecia que elas se combinam. Então, o Sim. Antigo Testamento se combina com o Novo Testamento. E o Novo Testamento se combina com o Antigo Testamento. Então, nós vamos ver esse número 666 aparecer pelo menos 3 vezes na Bíblia. 666. Pelo menos 3 vezes na Bíblia. E 2 delas está mencionada no Antigo Testamento, que, segundo o livro de Crônicas, o capítulo 9 e o versículo 13, e no livro de Esdras, capítulo 2 e versículo 13. A outra vai aparecer no livro do Apocalipse, capítulo 13 e versículo 18. Então, já no Antigo Testamento, já existe as evidências, já existe a profecia acerca do anticristo que iria vir. Por exemplo, o livro do profeta Daniel, ele é um livro escatológico. Sim. E o profeta Daniel também profetizou acerca desse anticristo, que nós vamos ver um pouco mais lá na frente também, que eu acredito que tem algumas perguntas aí que vão combinar com esses textos. Tá bom? Amém. Amém. Você Amém. que está aí nos acompanhando, pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, tá bom? Você tem alguma dúvida pertinente a este tema, o anticristo? Deixa aí a sua pergunta que a gente gostaria de mencionar aqui, tá bom? Eu quero também aqui dar a paz do Senhor à irmã Valéria. Um beijo, irmã Valéria. A nossa regente setorial, esposa aqui do pastor Moisés, nosso diretor de mídia, aí do nosso setor também, que bênção. Também tá Miris Catapani, também tá por aqui. Raquel Oliveira, pastora Raquel, um beijo, pastora Raquel. Manda um beijão, pastor Paulo também. Aí da Ibave, olha que bênção. Ibave aí, Jardim Três Marias. Estamos orando também pela recuperação dos irmãos, viu, irmão Raquel? Estamos aqui orando. Natália Cardoso, um beijo, Natália. Glória a Deus. Roberto Estuxia. Lucas 150687. Deus abençoe a sua vida. Elinaldo Paixão tá por aqui também. Glória a Deus. Diego Alves Coelho. Quem mais tá por aqui que eu não mencionei? Vamos lá. Amém. Quem? Cacila. Quem? Cacila. Tarsila? Cacila. Cacila. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Temos alguma pergunta? Deixa aqui para o nosso professor. Pastor Sérgio é professor, teólogo formado na faculdade aí Mackenzie, Então está apto aí para responder as nossas perguntas. Nós já vimos que tem sim menção do anticristo no Antigo Testamento, em Gênesis, nos livros escatológicos, Daniel, pastor Sérgio citou aí Crônicas, Esdras e Apocalipse capítulo 13, que eu acredito que seja o capítulo chave aí, né, pastor Sérgio? Para todo este tema, ô glória. Então vamos aí de mais uma pergunta. Quando ele aparecerá na terra, pastor Sérgio? Se ele ainda não apareceu, né, nós não podemos afirmar que ele está atuando. O espírito, sim, o espírito do anticristo. Sabemos que ele vai vir em forma de espírito, que é o que está atuando. É um sistema, né, que ele tem o próprio sistema dele para implantar. E aí a pessoa, né, a personificação vai ser alguém, né, uma pessoa mesmo, onde todos irão ver. E aí quem o verá, quando ele aparecerá, pastor Sérgio, de onde ele vem? Ele vem da China? Vamos aí se situar, pastor Sérgio, nos ajude. Estamos aprendendo também, viu, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Irmã Suzana, deixa eu só fazer uma correçãozinha aí. Tá à vontade. Tá bom? Na realidade, eu sou formado pela FAESP.
FAESP, amém, amém, pastor César, muito obrigada. Pela FAESP, tá? É pela Amém, FAESP, a glória a Deus, faculdade nossa, né? E também, amém. e também por graça de Deus e misericórdia de Deus, também eu tenho formação teológica pela ETAD, né? Glória Educação a Deus. de teológica das Assembleias de Deus. Tá? Então vamos Amém. lá. A primeira pergunta, então, é quando que o anticristo ele vai se manifestar? Aí é que está a questão. Paulo, ele deixou isso bem claro para nós. Então ele deixa claro para nós, o apóstolo Paulo, que o anticristo ele não se manifestou ainda, porque ainda existe um que o resiste. Então, a igreja está aqui. O anticristo ele quer se manifestar, mas ele não consegue, porque a igreja está resistindo ele. Então nós temos duas opiniões aí. Porque a palavra no grego ali que aparece é uma palavra neutra, neutra. E traduzindo essa palavra neutra, dá-se a entender no texto que Paulo está escrevendo que este que o resiste é uma doutrina sadia, é uma doutrina conservadora. Não é esse liberalismo que existe por aí que está resistindo à manifestação do anticristo, mas é a palavra sendo pregada verdadeira com a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo tem utilizado a sã doutrina da igreja para resistir à manifestação do anticristo. Agora, esse é o primeiro ponto, porque ele não se manifesta. Né? Então, ele não se manifesta porque existe a igreja verdadeira na terra, que está pregando a palavra da maneira que é. E quando eu digo pregar a palavra da maneira que é justamente o conselho que Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? A Bíblia, a palavra da verdade. Então, quando ele diz isso, que maneja bem a palavra da verdade, o grego ali nos mostra o quê? Nos mostra que é uma palavra sem desvio, uma palavra reta, né? Uma palavra correta. Então é isso que tem sustentado a igreja e que impede a manifestação do anticristo, a pureza da igreja, a santificação da igreja. Agora, logo, nós temos que pensar o seguinte: essa primeira questão ela está respondida. Agora, a segunda questão é que esse sistema do anticristo ele já está posto sobre a terra. Ele já está posto. Né? E Sim. Isso tem atingido nações, isso tem atingido pessoas. Por exemplo, existem nações que existe um liberalismo, existe uma imoralidade aos olhos nus. Todos conseguem ver essa imoralidade. O que é isso? Isso é a manifestação do anticristo, já é o sistema imposto sobre ele. Agora, quando ele se manifestar, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela não estará mais aqui. Nós estaremos juntamente com o Senhor. Nós estaremos juntamente com o Senhor, e é quando irá se iniciar o período que nós chamamos de tribulação. Depois partimos para a grande tribulação. Essa grande tribulação ela é denominada no seu segundo estágio, porque 3 anos e meio será 3 anos e meio de paz, e depois, posteriormente, mais 3 anos e meio de repentina destruição. Tanto é que Paulo ele diz, quando houver dizer que há paz, então vai ver a repentina destruição. É justamente esse tratado que o anticristo vai fazer com a nação
de Israel. Mas nesse período desses 7 anos, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, ceando com o Senhor. Glória a Deus. Na eternidade. Nós estamos livres disso. Nós estamos livres. Um dos versículos muito interessante é que Jesus, uma certa vez, estava com os seus discípulos e Jesus deu uma ordem. Ele disse: levantamos e saiamos daqui, porque o príncipe desse mundo se aproxima e eu não tenho nada com ele. Glória a Deus. Então, ou seja, o anticristo, quando ele vier se manifestar, a mesma palavra que Jesus utilizou, ele vai utilizar para nós também. Deus, eu creio. Ele vai dizer para a igreja: levanta e vocês vão vir para cá, porque vocês não têm nada com o anticristo. Glória não tem nada com ele. Não é? E agora a outra pergunta que a irmã fez é a localidade da onde é que ele vai surgir. É aí que está a questão que nós não conseguimos. Como o pastor falou, nós podemos ver hoje no mundo várias nações que se impõem ao evangelho. Várias nações, como aqui o nosso irmão André Oiaso. Deus abençoe, André, pela sua participação. Ele faz menção aqui ao apóstolo Paulo quando diz que antes precisa vir a apostasia, depois se manifesta o anticristo. Também aproveitando, quero dar aqui a saudar a irmã Nilza Salles, Gabriele Rodrigues, um beijo, Gabi, um beijo aí pro esposão Júnior, pastor Levi, nosso secretário aí setorial, irmã Tânia, um beijo também, a esposa do pastor Levi, pastor Paulo Eugênio, que está aqui conosco também, pastor Alina Ibave, Igreja Bíblica Água Viva aí em Jardim Três Marias. Um beijão para todos os irmãos. Então, nós podemos olhar hoje as nações se levantando, sim, com apostasias, né, pastor Sérgio? Nós podemos ver que os muçulmanos muito assim, se opõem, né, tanto é quanto os missionários já perderam as suas vidas, né, nos países orientais, né, levando a palavra, essa palavra da verdade, que é essa que aí resiste, né, que ele não tem total liberdade ainda, como o pastor Sérgio falou, e eu creio, baseado na palavra de Deus, que enquanto a igreja estiver aqui, né, na terra, ele não terá total liberdade para atuar. Eu creio nisso, né? E então, da onde que vem, pastor Sérgio? A questão ela é um pouco que polêmica acerca de onde o anticristo ele virá, qual parte que ele virá. Nós não podemos afirmar, nós não sabemos de onde. O que nós sabemos é que ele vai surgir num período de agitação no mundo. Sim. O que nós sabemos é que ele vai surgir quando tiver uma falência econômica mundial. É onde que ele vai surgir. Por quê? Quando o apóstolo João, o discípulo do amor, ele contempla a besta que subiu do mar, no livro do Apocalipse, o capítulo 13, o mar fala de inquietação, o mar fala de rebeldia, o mar fala de nações, o mar fala de povos. Então ele vai surgir justamente nessa questão. Por exemplo, o período que nós estamos passando, não só o Brasil, mas o mundo todo, com essa pandemia chamada Covid-19, ela é o princípio daquilo que futuramente vai vir com mais intensidade. Você imagine, o povo clama nos dias atuais por uma vacina. Verdade. O povo clama por uma vacina. Você imagina futuramente
algo pior do que a Covid-19, algo pior do que a Covid-19. E, de repente, eles têm essa vacina, mas para que venha a se tomar essa vacina, precisa ter a marca da besta. Precisa ter. Então, vai ter um controle mundial. Hoje existem lugares que já têm um certo controle sobre as nossas vidas. Por exemplo, o número do nosso CPF. O número do nosso CPF, já existe um autocontrole sobre as nossas vidas. Exatamente. Pelo CPF se descobre a pessoa toda. Pelo CPF você descobre quando que a pessoa teve um crediário, quem é a pessoa. É tudo pelo CPF. Você vai num lugar, a pessoa só fala que você vai num lugar, a pessoa só fala para você me dá o número do seu CPF. Jogou lá e pronto. Então, ela traz um certo controle sobre a nossa vida. Então, o que nós podemos afirmar, a nacionalidade dele, nós não podemos afirmar. Esse que sobe do mar. Né? Lembre-se que no livro do Apocalipse tem duas bestas. Duas bestas. A que sobe do mar, nós não podemos afirmar qual é a nacionalidade dela. Tá voltando aqui. Não podemos afirmar. Voltou. Sim. Não podemos afirmar. Não é? Agora, Sim. nós podemos afirmar que a besta que sobe da terra, quando a Bíblia está dizendo terra, está se referindo à nação de Israel. Só que essa segunda besta que sobe da terra, ela não é política. Ela não vai tomar conta do sistema político como a primeira que sobe do mar. Ela é um líder religioso. Ela é um líder religioso. Tanto é que esta que sobe da terra, a ela que é atribuído sinais de prodígio. E olha que interessante. Quais são as características do Messias? Sim. As características do Messias são sinais e prodígios. São sinais e prodígios. Então ele vem para confundir a nação de Israel, a segunda que sobe da terra, né? Vem confundindo a nação de Israel e vai se aliar com a primeira besta. Então nós vamos ter um líder político e vamos ter um líder religioso. Um líder religioso. Agora, a nação que ele vem, nós não sabemos. Existem várias conjecturações. Eu ouvi dizer uma época, quando o Barack Obama assume a presidência dos Estados Unidos, alguém disse, ele é o anticristo. Sim. Né? Barack Obama, ele quebra os protocolos conservadores e ele é o anticristo. Outros disseram, não. Emmanuel Macron. O nome, devido ao nome, Deus conosco, Emmanuel. Não é? Outros estão dizendo, não, talvez seja Joe Biden, né? Esse que assumiu agora os Estados Unidos. Ninguém fala que é o Lula, né? Não. Por que não? Meu Deus do céu. Professor, é complicado. Então, não podemos afirmar, né? A nossa regra de vida e prática é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a verdade. Então, ela nos aponta. E devemos nos manter satisfeitos com aquilo que ela nos informa. Não é verdade? Não? A gente sabe que tem muitas linhas de pensamento, muitas linhas teológicas, mas que não passam de achismos. Porque se o próprio Cristo, né, falou que este dia e hora ninguém sabe. Meu Deus do céu, quem somos nós se o Cristo, o caminho, a verdade e a vida, não é? Ele afirma que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Quem somos nós, né, professor? Exatamente. Para querer afirmar aquilo que a Bíblia não afirma.
O que nós podemos falar, irmã Suzana, é que o anticristo, ele é uma pessoa. Uma O pessoa. espírito, o espírito do anticristo, ele é o precursor do anticristo. Olha só, olha Olha, só. Martinho Lutero, ele, em um dos seus escritos, ele disse que o maior imitador de Deus é Satanás. sim, Olha só, por quê? Por quê? Da mesma forma, olha só, da mesma forma que João Batista prepara o caminho para o Messias, o meu Deus, espírito do anticristo, que não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo, sim. está preparando o caminho para a manifestação do anticristo. Né? Por exemplo, Cristo teve alguns títulos, Messias, Senhor, não é? Teve muitos É, títulos. E, o anticristo, ele tem alguns títulos que a Bíblia menciona. Por exemplo, ele é chamado de o homem do pecado, ele é chamado de o homem violento, meu ele é Deus, chamado de o angustiador, meu o Deus. filho da perdição, o iníquo, o mentiroso, o enganador, o anticristo, a besta, um rei feroz, e também é chamado de a ponta pequena, não é? Lá no livro do profeta Daniel, não é? Então, ele vem imitando a Então, Cristo. Por exemplo, nós vamos ter uma trindade satânica, sim, não é? Nós vamos ter uma trindade satânica, meu, que ele vem imitando as coisas de Deus, não é? Então, da onde que ele vai vir, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele vem em um período que está tendo um caos sobre a terra, um caos sobre as nações. Então, ele vem trazendo soluções de problemas na área da saúde, na área da educação, na área financeira. Ele vem trazendo soluções, e nós temos que saber discernir isso. Logicamente que nós não vamos estar aqui, né? Essa questão. até isso, né, pastor? Ele quer imitar, né? Porque sabemos que o Sim, nosso sim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, ele muito bem. exatamente surge no momento de grande necessidade, né? E aonde a Sim, fragilidade torna as pessoas, né, mais suscetíveis, né? Haja vista esses presidentes, governadores que se valem da necessidade, né? Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela qual for, né? Para estarem aí atuando e, infelizmente, né? Causando malefícios que podemos ver sim, aí a população. E ele também vai querer ser um pseudo-salvador aí, né? também, Vendendo também. uma mentira em tom de verdade, né? Deixa eu dar aqui as boas-vindas, Exatamente. maestro Wanderson, ali de Assembleia de Deus, Taipas, ô glória. Pastora Michele Lopes, Vila Canaã, um beijo, pastora Michele, pastor Lucivan, Deus abençoe. Eunice Silva, a nossa professora, Railda Torres, um beijo. Pro Amém. Railda, Deus abençoe ali da nossa EBD em Vila Salete. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui da nossa irmã Miriam. Ela deixou aqui: quanto ao templo que está para ser construído, ele estará nesse templo reinando? Se o pastor quiser fazer alguma colocação antes de chegar aí, também pode ficar à vontade, viu, pastor Sérgio? Nós estamos aqui só mediando, mas deixa Deus te usar aí. Amém. Amém. Esse templo é breve, ele será construído,
em Jerusalém. Nós sabemos que já existem tratados para que uma mesquita de Omar venha sair da onde que está o templo, e já existe esse tratado para que venha construir novamente o templo. Aí eu pego as palavras de Jesus, porque literalmente ele vai reinar sobre esse templo. Sim, não é? Então, olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, e o versículo de número 15, né? 15, isso mesmo. Olha só. Jesus diz assim, olha que interessante as palavras de Jesus. Ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. E olha o que ele diz, Jesus, ele usa um termo aqui interessante, ele diz assim, quem lê, entenda. Ele diz isso. Sim. Ou seja, qual é essa abominação que ele está dizendo aqui? É justamente o tratado que o anticristo vai fazer com a nação de Israel. Meu Deus. Paulo disse que ele vai assentar-se como Deus e vai exigir adoração como Deus. Adoração como Deus. Ele vai exigir. Então, literalmente, nesse templo, ele vai sentar-se como Deus, como o Messias. Ele vai sentar-se lá. Mas esse pacto, passando-se 3 anos e meio, o profeta Daniel diz que esse pacto é violado, é quebrado, né? Esse pacto vai ser quebrado. Mas ele sentará literalmente nesse templo que irá se construir, que não tem nada a ver com o templo macediano, que não tem nada a ver com o templo que foi construído na Celso Garcia. Tá? Sim, esse não tem nada a ver com... Não tem nada a ver. Amém. Ali os interesses são outros. Fake são news. Interesses... Fake news. Glória então, a Deus. literalmente, ele sentar-se-á como Deus no templo e vai exigir adoração a ele, tudo conforme a Bíblia diz. Glória a Deus. Respondida a irmã Miriam. Então, o anticristo, sim, né? Como já foi falado, e sempre é bom repetir, o enganador, aquele que vem contra todo ensinamento, contra toda a verdade que o Cristo, nosso Deus, né, vem falando, ele vai querer sim um trono, né? Ele quer imitar desde a fundação aí, ele, né, desde a queda, ele já queria ser Deus. Então ele quer de todo jeito, não tem jeito. Ele quer, aí fica um alerta para a igreja do Senhor, né? Que o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém mesmo. Aleluia. Então, irmã Miriam, está respondida aí a sua pergunta. Mas estaremos com Jesus, né? Ela pergunta também. Sim, já foi falado, né? Para ele ter total aí domínio sobre a terra, a igreja já não estará mais aqui. Nosso irmão Elison Paixão também. Deus abençoe, irmão Elison. Que bênção tê-los conosco. Nosso irmão também, pastor Roberto Lira. Também aí, juntamente com a sua casa, tenho certeza. Manda um beijo aí para a esposa, as filhas, viu? E o pastor Roberto, Deus abençoe. E aqui, que mais? Deixa aí a sua pergunta para o pastor, nosso professor Sérgio. O Wellington Manuel também está aqui conosco, nosso amigo Misael, também aí Jardim Ângela, Presbítero Aguiar, glória a Deus, que bênção. Quem tem alguma pergunta aí sobre o anticristo? Nós já falamos aqui que será um sistema imposto por ele, que ele é um sistema
é uma pessoa e também um espírito. Olha aí, três em um, como ele é imitador, meu Deus. E aí já falamos, o anticristo vem da direita ou da esquerda? Não sabemos. Qual o sistema político? Qual sistema político a produção está colocando aqui, professor Sérgio? É o sistema político que ele vem trazendo, a Bíblia é bem clara, e ela compara esse sistema com Babilônia. Não é? Livro do Apocalipse é comparado com a Babilônia, esse sistema. Então, a pergunta acerca se ele vem da direita ou se ele vem da esquerda, ele vem de uma posição, logicamente, que da esquerda. Por quê? Porque ele vem trazendo o quê? Ele vem trazendo uma contrariedade à palavra de Deus. Ele vem trazendo aquilo que já foi dito aqui. Um dos sinais principais da manifestação dele é chamado de apostasia. Apostasia. Então, o que é apostasia? É o abandono da fé. Apostasia é o abandono da fé. Então, esse sistema que é imposto sobre a humanidade, que lógico que vem da esquerda, por exemplo, questões que contrariam a palavra de Deus, que para eles é a maior normalidade que existe e não tem problema nenhum, e tudo isso. Se você olhar hoje a situação do Brasil, nós percebemos isso. Você percebe que parece que o mal ele começa a prevalecer sobre o bem. Mas o que é isso? É justamente o impacto que ele vem causando sobre a humanidade. Dos sinais da manifestação do anticristo, eu até deixei aqui anotado aqui, que é a apostasia, e essa apostasia ela vai pegar duas dimensões. Ela pega duas dimensões. A primeira é que ela vem trazendo o quê? Um desvio teológico na igreja. Ela vem trazendo um desvio teológico dentro da igreja. Por exemplo, eu vou ler aqui com você aqui, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 4, a primeira carta, 4, versículo 1. Olha o que ele diz. 4:1, ele diz: mas o Espírito expressamente, claramente, né? Em outras traduções, ele está dizendo: o Espírito claramente diz que nos últimos tempos, olha só, quando fala de último, quando a Bíblia está falando de últimos tempos, isso aqui é uma questão escatológica. Escatológica. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo é claro em dizer isso. Ele chama de doutrina de demônios. E olha, continuando um pouco mais ainda, segunda carta, o capítulo 4 e o versículo 3, ele conclui, quando ele diz assim, 4 e o versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Aí eu pergunto aos nossos ouvintes, a nós que estamos aqui aprendendo, já chegou esse tempo? Olha só, já chegou esse tempo? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Olha que coisa. Então, essa manifestação dele, que é o espírito dele que já está atuando no mundo, preparando o caminho para ele se manifestar, vem trazendo um desvio teológico dentro da igreja. Sim. Irmã Suzana, irmãos que estão nos ouvindo, eu fico
tremendamente angustiado com o que eu tenho visto em algumas igrejas, algumas aberrações em cima de púlpitos, alguns movimentos que são designados como movimentos do Espírito Santo e não tem nada a ver com a manifestação do Espírito Santo. Então, o que é isso? Isso já é o caminho que ele tem preparado para se manifestar. Então, um dos seus propósitos da sua manifestação é o desvio teológico. O que pega esse desvio teológico? Pega uma salvação fácil, uma graça sem valor. Hoje pode-se tudo. Hoje não tem nada proibido. Eles dizem assim, a graça resolve tudo. Mas eu gosto de um escritor que viveu na época de Hitler, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte, que a graça não é tão barata assim. Ou seja, a salvação ela exige de nós renúncia. Sim. Renúncia. Então, a manifestação do anticristo é justamente essa. É trazer essa salvação simples. Meu Deus. Não, venha como está e continua como está, porque a graça resolve tudo. Né? A salvação é para todos. Aí nós acabamos entrando numa questão chamada de universalismo. Dizer que a salvação é para todos e no final todos vão ser salvos. Então, uma salvação muito fácil. Voltou. Muito fácil. Outra questão, para mim terminar essa questão, é a questão moral. Moral. Então, a manifestação do anticristo vem trazendo o quê? O desvio teológico nas igrejas e também vem trazendo o quê? Um desvio moral. O que é isso, o desvio moral? Nunca houve tanta imoralidade como nós estamos vivendo nos dias atuais. Tudo é normal. Não é? Então, isso é o envolvimento com o pecado e com a imoralidade. Então, essa é a força que ele vem trazendo. A imoralidade sobre a humanidade e, infelizmente, eu digo infelizmente, que alguma das vezes isso tem alcançado até a própria Igreja de Cristo. Sim. Igreja de Cristo. Por isso que nós temos que vigiarmos. Não é? A Igreja de Cristo ela é considerada como o jardim fechado. Fechado. Não é? E por ser esse jardim fechado, o Espírito Santo é quem trabalha no meio dessa Igreja do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a participação dos irmãos. Irmão André também está aqui se posicionando. Glória a Deus. Nós estamos juntos aprendendo aqui com a palavra de Deus, através da vida do nosso professor, pastor Sérgio Catapani, que tem aceitado aqui o nosso desafio, né? De estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Temos aqui conosco Fábio Valentino. Um beijo, Fábio, meu cunhado. Deus abençoe. Alex Carvalho. Glória a Deus. Sim, a nossa professora irmã Railda está falando, o espírito do anticristo já está atuando no mundo, sim. Né? Está sem som. O professor Sérgio já tem falado, né? Que já temos respondido a algumas perguntas. Por exemplo, né? Quando ele aparecerá, de onde virá, como ele assumirá o poder e o que acontecerá, nós já respondemos. Ele será conhecido antes do arrebatamento, nós também já respondemos. Professor Sérgio, pode pontuar aí aquilo que o professor separou. Conseguiu? Eu não estou conseguindo ouvir. Eu posso Eu não chamar... estou conseguindo ouvir. Eu vou te chamar de novo. Está sem som. Sai. Está sem som. Não estou ouvindo. Então o irmão sai. Eu estou ouvindo, ó. Continua sem som. Continua? Eu chamo o nome. Isso, vou te chamar de novo. Ouço.
Amém. Glória a Deus. E seguimos aqui com o tema O Anticristo. Deixa a sua pergunta aí, nós queremos responder com todo carinho aqui. Então vamos chamar novamente o nosso professor, pastor Sérgio Catapani, nosso professor no polo da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, Polo Vila Salete. Você que deseja aí aprender a palavra de Deus, se inscreva aí em um dos cursos da FAESP, tá bom? Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Amém. Voltamos, pastor Sérgio, tudo certo? Agora sim, agora sim. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, já respondemos algumas perguntas. De Sim, onde sim. virá, né? Quando aparecerá? Como ele assumirá? Ele será conhecido antes do arrebatamento? E o significado desse 666, pastor Sérgio, o que será? O número 666 é justamente o número do homem. Do homem. E como ele vai ser 3 pessoas que vão atuar, por isso o número 666. Ao contrário do número 7, que é o número da personificação de Deus, o número da perfeição de Deus. Então, o que Deus utiliza é o número 7, mas o número do homem é o número 6, 666. Tá? Por isso que é usado esse termo. A primeira vez que aparece esse número 666, eu gostaria de conferir com vocês. Amém. Em Crônicas, capítulo 9, versículo 13, segundo livro das Crônicas, o capítulo 9 e o versículo 13. Olha o que diz. Olha que interessante, 9, 13. Diz assim, segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 9, versículo 13, diz assim: e era o peso do ouro que vinha de um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Tá? A primeira vez que aparece essa questão desse número. Então, esse número tem a ver com o número do homem, né? Tem a ver com o número do homem, esse número. Amém. Professor Sérgio, nós já estamos prontos tecnologicamente para a chegada do anticristo? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, em segundos, em minutos, isso já está patente, né? A todos as pessoas pelos meios de comunicações, pela internet, por exemplo. Então, essa tecnologia tanto vai nos mostrar a aproximação dele, como vai ser uma arma nas mãos dele também. Né? Essa tecnologia vai ser uma arma nas mãos dele também. Mas nessa questão nós estamos, sem dúvida, totalmente prontos a esta questão. É bom nós lembrarmos aqui, irmã Suzana, que a manifestação do anticristo, ele vem com um objetivo, primeiro, de reinado, tanto é que ele é chamado de rei feroz na Bíblia, de reinado, e também ele vem para alcançar um período, e ele alcança esse período. Ao contrário, eu já vi até pastores, tá, falando acerca disso em igrejas. Por exemplo, quando você pega Apocalipse, capítulo 6, o cavaleiro branco que aparece ali não é o Cristo. Vamos lembrar, não é o Cristo. Né? Não é o Cristo. Ali se refere ao anticristo.
Até mesmo porque quem abre o selo é o Cordeiro. E ele diz, e ouviu uma voz que disse, vem e vê. Vem e vê. E ali ele vê um cavaleiro branco, né? Sobre a sua cabeça ia uma coroa, nas suas mãos ia um arco, né? E o cavalo era branco. O que simboliza? O cavalo simboliza a força. O branco simboliza uma falsa paz. O arco-flecha que está nas suas mãos simboliza o alvo que ele quer atingir. E o reinado, que é o reinado do anticristo, que ele vai atingir no período que ele tiver reinando sobre a terra. Ele vai reinar literalmente sobre a terra. Logicamente que esse reinado será limitado. Será limitado esse reinado do anticristo. Era isso que eu ia perguntar agora. O anticristo, ele terá domínio sobre 100% da terra ou tem algum lugar que a gente pode se esconder um pouquinho? Olha, ele terá domínio sobre a humanidade. Ele terá domínio sobre a humanidade. Até mesmo porque a humanidade será dependente dele em todos os aspectos. Então ele vai dominar totalmente. Até mesmo o seu poder bélico, né? o seu poder de guerra será fortíssimo. Será fortíssimo. E nós vemos isso aí, nós já vemos esse exército sendo formado aí em alguns países. Nós já vemos esse exército ser formado, não é? Porque esse exército do anticristo, que irá se erguer sobre a terra, ele tem um alvo. E o alvo é justamente atingir a nação de Israel. É atingir a nação de Israel. Né? A nação de Israel até hoje ela é guardada por Deus. Não é? Até hoje a nação de Israel é guardada por Deus. Existe um dito na nação de Israel dizendo que o arcanjo Miguel tem os seus pés sobre a nação de Israel. Eles dizem isso, né? A linguagem judaica deles, eles dizem isso, que o arcanjo Miguel está com seus pés sobre a nação de Israel, justamente na questão de guardá-la no nome do Senhor, lógico, no nome do Senhor. Mas a intenção do anticristo será justamente essa questão de atingir a nação de Israel. O seu exército ele será tão poderoso, tão forte, que quando Cristo vier, juntamente com a sua igreja, e quando ele vier novamente, será para trazer também um livramento à nação de Israel, porque ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras e há aberto uma vala, justamente para fazer a divisão do povo de Deus juntamente com a nação de Israel. Esse exército ele é tão forte que eles vão erguer as armas contra o próprio Senhor Jesus. Salmos de número 2 está escrito isso. Salmos de número 2 está escrito isso. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor rirá do exército. Está escrito na Bíblia, depois você lê. Salmo de número 2. Glória a Deus. Então será um governo universal. Universal, sim. Economia universal. Universal. Para que todos dependam dele, né? Sim, e aí os opositores, então, sofrerão as suas devidas consequências. Sim, tem uma pergunta exatamente. aqui, professor, do nosso irmão André, que fala assim: o pastor Sérgio acredita que o comunismo pode ser parte importante do sistema da besta? Boa pergunta, irmão André. Boa pergunta. Tem tudo a ver. Tudo a ver com a manifestação do anticristo aí da besta. Inclusive, o espírito do anticristo já atua na vida deles acerca dele. Porque qual é um dos papéis do comunismo?
Um dos papéis do comunismo é apagar a palavra Deus. Sim. A crença em Deus é acabar com essa questão. Então, sem dúvida nenhuma, aí faz parte aí do exército aí do anticristo que vai se manifestar aí. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O anticristo, pastor Sérgio, precisa vir de uma linhagem judaica? Olha, eu vou falar para vocês. A Bíblia responde, né? Glória a A Deus! Bíblia responde. Olha, Aleluia! eu já entrei em algumas situações acerca dessa palavra. Então, veja bem. Nós temos que saber dividir, como nós acabamos de falar agora. Sim. Essa besta que sobe do mar, sobem duas bestas. A que sobe do mar, eu não posso afirmar que ela é de linhagem judaica. Como eu vou afirmar isso? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que ele sobe do mar. Vem aí de alguma nação, que nós não sabemos qual. Pode ser da nação de Israel. Pode ser da nação de Israel. Pode ser da Europa. Pode ser de outro país. O que eu posso afirmar biblicamente pela palavra de Deus é que a besta que sobe da terra, ela é de linhagem judaica. Essa eu posso afirmar com todas as razões e concordar em gênero, número e grau nessa questão. Porque a Bíblia está dizendo, e vi outra besta subir da terra. Quando fala terra, está falando da terra santa. Está falando de Israel. Essa que vem trazendo um sistema não político, e sim religioso. E a ela é dado poderes sobrenaturais, a ponto de fazer descer fogo do céu. Literalmente. Então, essa que vem com característica de sinais e prodígios, eles vão olhar e vão dizer o quê? Esse é o Messias, aliado com outra que é o sistema político da nação de Israel. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, irmã Sim. Silvana, só para a gente concluir. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 13. A Bíblia, eu costumo dizer, né, irmã Silvana, a Bíblia responde. Olha só. Sim. Olha só. Apocalipse 13. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 13. Então, vamos ver alguns fatores aqui interessantes. Olha só. E eu pus-me sobre a areia do mar. Olha só. E vi subir do mar, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha só. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Por que ele diz isso? Ela tinha agilidade de um leopardo. Então ele está colocando aqui. Agilidade de um leopardo. E os seus pés como os de urso, com poder de amassar, com poder de pisadura. Não é? E a sua boca como a de leão. Por que ele diz isso, a sua boca como a boca de leão? Quem domina o reino animal? É os leões que dominam o reino animal. Então o leão, quando dá lá o seu brado, todos os animais respeitam ele pelo brado que ele dá lá no seu habitat, né? Onde ele vive. Então, essa é a questão. Por isso que ele está dizendo, e deu-lhe a sua boca como a de leão. Ele tinha domínio no seu falar. Não é? E o dragão, que é o próprio Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aí, essa daqui nós não sabemos de onde ela vem. Mas olha a outra besta. Versículo 11 do capítulo 13. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Olha aqui. Esse aqui é que vai enganar a nação de Israel. Sim.
ele era semelhante a um cordeiro. E eles estão esperando o Messias até hoje. Até hoje eles esperam o Messias. Olha só. 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. E falava como o dragão. Ele está dizendo, falava como o dragão, que é o dragão que já se apoderou da primeira besta aqui. E ele diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra, essa terra está falando da nação de Israel. E os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui é o Império Romano, né? É o Império Romano. E olha o versículo 3, o que ele diz. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Olha só que interessante. Versículo 15. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, essa segunda besta, eu posso afirmar literalmente que ela é de linhagem judaica, sem dúvida nenhuma. A primeira, ela vem de um sistema político, não posso afirmar de onde que ela vem. Mas a segunda, nós podemos afirmar literalmente que ela vem da Terra Santa, ela é de linhagem judaica. Pastor Sérgio, tem mais algum ponto que o pastor gostaria de colocar referente ao anticristo que nós aqui não mencionamos? Fique à vontade. Olha, uma das questões do anticristo também eu gostaria de mencionar, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 7, né? Capítulo 2 e o versículo 7, vamos ver aqui, que é muito interessante essa questão, né? Eu vou ler o versículo 7, mas eu gostaria de ler o versículo 3 primeiro, né? Então vamos lá. Sim. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Tá aí, o primeiro sinal é esse, é a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que diz. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. A pergunta que a nossa irmã Miriam fez, né? Pergunta que a nossa irmã Miriam fez. E o versículo 7, ele diz assim: porque já o mistério, ele chama de mistério, Paulo, já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, Paulo diz aqui que esse mistério, ele chama de mistério da injustiça, ele já opera nos dias atuais. Nos dias atuais. Então, a reflexão que eu faço, irmã Suzana, irmãos que estão nos acompanhando, basta nós olharmos a situação do nosso país e nós vamos ver se esse mistério de injustiça ele já opera no nosso meio. Né? Então nós já estamos vendo aí princípios daquilo que ainda vai vir. Ainda não é,
mas é o princípio daquilo que ainda há de vir. Aí você pergunta, nós perguntamos, onde, se no nosso país já está existindo uma certa perseguição contra o cristianismo? Basta a gente ver. Eu sou a favor. Eu sou a favor, sim, dependendo do grau de uma pandemia, eu sou a favor, sim, de que cada um fique na sua casa, se cuidando, não é? Mas é comprovado, isso como costumam dizer até cientificamente, não é? Que não existe uma gravidade tão fatalista dessa ao ponto de se fechar as portas das igrejas. O nosso STF, que deveria ser um exemplo, não é? E guardião da doutrina do direito, de direitos que nós temos, acha melhor ter uma partida de futebol do que ter portas da igreja abertas. Então já existe uma certa oposição contra o cristianismo. Já existe. Então, logicamente que as portas das igrejas sendo abertas, nós teríamos todo o nosso cuidado. Eu, particularmente, tenho todo o cuidado. Lavagem das mãos, álcool em gel, o cuidado de pegar na mão dos irmãos. A gente tem que ter todo o cuidado. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter cuidado. Mas a pergunta que se faz, existia essa necessidade mesmo? Já o ministério, melhor dizendo, o mistério da injustiça já não está operando no nosso meio, no meio da humanidade? Então nós estamos vendo aí o quê? Sinais, não é? Sinais da manifestação do anticristo, que vem para assolar a sua igreja, que vem para esfriar a sua igreja, que nós viemos estar vigilantes na presença do Senhor, em oração, buscando a presença de Deus. Amém. Para nós, como igreja, então, segue o alerta, apostasia, né? Aí o marco, né? Abandono da fé. Como o pastor Sérgio falou, nós podemos ver, infelizmente, mentiras sendo pregadas em púlpitos como verdades. Nós temos vivido dias de muita religiosidade e a fé genuína, infelizmente, sendo descartada, né? Mas que eu e você possamos lutar com todas as nossas forças para que essa verdade, a verdade da graça, do amor de Deus, né? Que liberta, sim. Nós vemos hoje, como já foi mencionado aqui, venha como estás e fica desse jeito mesmo. Existe libertação, existe eis que tudo novo se fez, né? Então, tudo que é injustiça não provém de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus, precisamos estar alertas a estes sinais. E vivemos dias que, às vezes, a igreja, nós vivemos dias assim tão confusos, pastor Sérgio, porque às vezes a igreja está aberta, mas existem pessoas que não têm mais tempo para frequentar um culto. Ao mesmo tempo que nós temos culto online, e essas mesmas pessoas também não têm tempo para um culto online. Então, que hora que essa pessoa tem um tempo para Deus, né? Se eu não buscar a Deus, se Deus não for o primordial na minha vida, as coisas seculares elas vão tomar o lugar dele e logicamente a apostasia aí vai tomando lugar na nossa vida de forma desapercebida. Quando nós vemos, tá tudo tão bem ao nosso redor que nós não queremos mais saber de Deus. Nós estamos bem financeiramente, nós estamos bem em todas as áreas da nossa vida. Então, esse abandono
vai acontecendo de forma, né, desapercebida, quantas vezes nós podemos ver. E esse é um perigo muito grande, porque o arrebatamento da igreja acontecerá, e eu creio nisso, né? E quem ficar aqui, infelizmente, como também já foi falado, essa live vai ficar aqui gravada e você pode aí compartilhar com quem você quiser, tá bom? Infelizmente, vão ter aí que encarar algo muito pior do que uma pandemia, algo muito pior que a gente não consegue assim nem imaginar, nem mensurar, né, de violência, como já foi falado aqui, em poder bélico que esse sistema terá, né, em aqueles que se oporem a esse sistema, a pena será a morte. Então, nós precisamos, quanto igreja, acordarmos e pedirmos, Senhor, não deixe que a minha fé se esvaneça, não deixe que eu esfrie na fé, né, professor? Eu já quero mencionar aqui quem está chegando aqui, ó, Fabiana Helena, Deus abençoe, Pastor Alice, aí de Goiânia, um beijo para Goiânia, Pastor Alice, Pastor Paulo, Deus abençoe. Varinderzain, eu acho que eu falei certo aqui, falei inglês aqui, ó. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem chegado aqui nessa live, que já estamos aí há 1h30, mais ou menos. David Narciso, Deus abençoe. Campos do Jordão aqui conosco. Ladeiras da Serra também, glória a Deus. Diácono Daniel Santos. Eudes Cardoso, Regis Males também. Deus abençoe, viu, a cada um dos irmãos. Se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo. O tema é anticristo. Tem uma pergunta. Pode. Sobre a marca. Amém. Pode falar, pastor Sérgio. Sobre a marca. Tinha que ser o Núbiter, viu? Produção não quer acabar não, professor. Exatamente. Essa marca vai ser a marca que ele perguntou isso, né? A marca? Isso, sobre a marca. Tá. Que marca será essa? Na mão direita, na testa? Se realmente vai ser. É uma marca física, é uma marca espiritual. Uma marca, olha, eu vou dizer a vocês que essa marca, ela será o sinal para identificação e conexão com o anticristo, tá? Então, alguns vão defender que essa marca ela é literal, e outros vão dizer que ela não é literal, que ela é o caráter e a personalidade do anticristo posta sobre a pessoa. Eles vão defender isso, até mesmo porque a palavra marca ali no livro do Apocalipse, ele não tem o mesmo significado da palavra marca quando Paulo usa, quando ele diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então está falando literalmente de cicatrizes, de corte. Mas essa marca no livro do Apocalipse não se trata de corte, nem de cicatrizes, não se trata disso. Então alguns vão defender que é a personalidade. Enfim, ela traz uma conexão com o anticristo. Ela vai trazer uma conexão. Se não houver essa conexão com ele, a pessoa não terá o poder de compra, não terá o poder de fazer transações bancárias, por exemplo, não vai ter, né? Então, nós não sabemos ainda, não podemos impor e declarar o que seja essa marca. O que nós sabemos é que essa conexão que vai existir com o anticristo. Um outro detalhe interessante também, irmãos que estão nos acompanhando, é que para nós tomarmos cuidado, porque tudo o que surge o povo acaba dizendo que é do anticristo. Sim. Por exemplo, quando surgiu a questão do Pix, né? A questão do Pix, pegar a palavra Pix e colocar até o contrário, que dá chip,
né? Se você pegar a palavra Pix, é o montante da chip, né? Então, existem essas coisas que acabam sendo uma aberração. Nós temos que ver também que a tecnologia está aí, está avançada. Pelo contrário, o Pix, quando veio, ele trouxe foi benefício para muita gente, né? A pessoa faz um Pix para outra e o dinheiro cai lá na conta da pessoa lá em segundos, né? Coisa rápida. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque tudo que surge, isso agora é o anticristo, e assim, assado, e as coisas não são bem assim. Nós temos que estar sobreavisados, sim, mas tomar muito cuidado com essa questão. E uma outra questão é que nós temos que entender que a atuação do anticristo tem uma finalidade. E a finalidade é destruir completamente as obras de Deus. Completamente destruir as obras de Deus. Essa é a missão e a finalidade do anticristo. Amém. Glória a Deus por essa aula que foi aqui que nós tivemos. Através dessa live que eu sei que abençoou e abençoará ainda muitas vidas, eu sei, no nome de Jesus, né? Nosso muito obrigado, pastor Sérgio. Nosso professor, volta a dizer aí, nosso polo da FAESP. Procura aí a FAESP em todas as redes sociais aí, Facebook, YouTube, Instagram, tá bom? FAESP. Nós temos um polo aqui na Zona Leste, né? Na Assembleia de Deus, em Vila Salete, tá bom? Você que tem aí desejo de conhecer, né? Nós também já fizemos, desculpa, cursos, né, pela FAESP, é bênção, tá bom? E você não perca tempo, não perca oportunidade de aprender a palavra de Deus, é muito bom. Nós precisamos, sim, enquanto igreja, né, nos situarmos com tudo que diz respeito àquilo que a gente fala que é a nossa via de regra e prática, principalmente prática, né, professor? Né? Conhecer e colocar em prática aí a palavra de Deus. E o que o Senhor abençoe e continue abençoando a cada lar. Pastor Sérgio, um beijo aí para irmã Neide, para as meninas, Aira, Priscila, Tamires. Deus abençoe e continue abençoando a sua família. Tem alguma aí observação a fazer? Fica à vontade. Se não, já pode orar. E vamos ficando por aqui. A observação que eu faço é que eu glorifico a Deus, agradeço a Deus por mais esse dia, de estar tirando dúvida dos irmãos, pela Bíblia, né, pela palavra de Deus. Sim. Também. E também reforçar aí os irmãos que queiram se matricular na nossa extensão, nosso coordenador, pastor Levi. Glória a Deus. Temos aí a autorização do nosso pastor Fábio Tuponi, né? Isso mesmo. Um beijo, pastor Fábio. É uma bênção, tem sido uma bênção para todos nós. Não é? O irmão que queira se matricular, nós temos aulas ali de sábado, temos aulas ali de quinta-feira, à noite também. Tem sido uma bênção para todos nós. Glória a Deus. Bom? Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Amém. Ora por nós, pastor Sérgio. Vamos orar sim, agora mesmo. Amém. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sim, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, por estar estudando a tua palavra mais este dia. Senhor. Obrigada. Dê uma noite de descanso, uma noite de paz a todos os teus servos e as tuas servas. Fica conosco, Senhor, derramando das tuas bênçãos. No nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, este canal, abençoar o irmão Núbiter, a irmã Suzana. Que o Senhor possa, ó Deus, usar esse canal para ensinar mais e mais a tua palavra,
para a edificação do teu corpo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo aí no coração de cada irmão. Fica ligadinho Amém. aí, se inscreve aí no, né, segue a Banda Vivo, aí no Instagram também o Pastor Sérgio. Você que está Amém. aqui, né, que precisa aí de um ministro da Palavra de Deus, Pastor Sérgio, é professor aí em teologia. Aproveita, é bênção, leva para sua igreja aí, para o seu evento, tá bom? Deus abençoe a cada irmão. Até a próxima live, se Deus Amém. quiser. Glória a Deus.